Tá legal. E a gente vai falar o mínimo Pressão, possível aqui em relação a... Vamos deixar o Kleber falar, até porque... Não, vamos colocar a primeira entrevista do médico do Palmeiras, o Otávio Vilhena, né? Que foi médico do Fluminense, né? É o super-homem. Que foi médico do Fluminense, se eu não me engano, parece lá. Vamos colocar para o Kleber também falar, e depois tem o Marcos falando, tem o Filipão falando, para que o Kleber possa esclarecer essas coisas que estão acontecendo aí e a gente dá a condição para que o Kleber possa falar. Vai lá, coloca o médico falando aí. O médico acompanhou a evolução da lesão do atleta e o tratamento do atleta. O atleta treinou 6 dias seguidos, mais de um período. Não procurou o departamento médico porque se sentia bem. Sexta-feira treinou 90 minutos, fez finalizações, chutes, né? Todos os tipos de gestos e movimentos pertinentes a uma partida de futebol. A partir daí, nós liberamos o atleta para o jogo. Uma coisa é clínica. Clinicamente, ele está bom. Ele falou para a gente que ia fazer um exame fora. Eu falei, você é adulto, você arque com as suas consequências, né? Teoricamente, tudo normal. Aí ele tem uma reunião, volta, estou com dor, não vou jogar. Aí é um pouquinho diferente, né? E aí, Kleber? Bom, primeiramente, eu queria dizer que... Primeiramente, boa tarde, né? Para onde o Kleber olha? Aqui para cá? Para Limeira aqui, pro Limeira aqui. Realmente é verdade, né? Até a página 3. Eu treinei normalmente até o sábado. No sábado, eu senti um incômodo e depois do treino, eu saí do treino e fui direto para a sala do friso. O Sérgio do Prado me chamou ainda no campo e eu fui direto para a sala do friso. Por isso eu não procurei o médico ainda dentro do campo. Fui até a sala do friso, a gente conversou sobre vários assuntos. Friso é o diretor de futebol, vice-presidente, não é isso, né? Isso. Tá. Conversei sobre alguns assuntos e comuniquei o friso que não ia jogar mais com dor. Eu joguei milhões de jogos com dor e a partir de agora eu não jogaria mais com dor, até porque não tem valorização nenhuma, pelo menos da parte da diretoria, em relação à minha pessoa. Então eu disse que não jogaria, saí da sala do friso, encontrei o médico, conversei com o médico, falei para o médico marcar uma ressonância para mim, ele falou, então vamos no Felipão. Fomos até a sala do Felipão, eu falei com o médico, falei, ó, marca uma ressonância para mim, que eu quero fazer uma ressonância porque eu senti um incômodozinho e quero ver. Ele falou, hoje é sábado, difícil, não vou conseguir marcar. Eu falei, se o cara morrer no sábado, então a gente não consegue o hospital, né? Os caras tomar um tiro, não tem hospital aberto. Falei com essas palavras, ele sabe disso. E aí ele falou, não, então tá, eu vou tentar marcar e aí eu te aviso. Eu falei, então você anota meu telefone, eu vou te ligar aí agora, você grava meu telefone e você me liga. Eu vou pra casa. E o Felipão já sabia tudo isso aí, então? Sabia. Tá. Mas isso na frente do Felipão? Essa conversa já foi depois, mas a gente foi lá e comunicou ao Felipão que eu queria fazer uma ressonância. Pronto. A gente saiu da sala e eu falei dessa forma com ele. Eu falei, anota meu telefone e você me liga. Ele ficou meio desconfiado, que ficou meio, deu para perceber pelo rosto, pelo gesto. Eu falei, então você me liga e a gente marca e eu vou para lá. Deu 1, 2, 3 horas e o médico não me ligou. Conhecendo o pouco que eu conheço, quando acontece esse tipo de situação, em relação à pressão em cima dos médicos, da diretoria, eu imaginei que o friso tivesse, de repente, falado alguma coisa. Não marca, não faço o exame para não ter nada que também comprometa a gente. Foi isso que eu pensei. Eu fui por conta própria e fiz o exame. E o que deu no exame? Uma lesão, a mesma lesão que eu tinha, deu no exame. Eu vejo a entrevista dele falando que hoje, sei lá, não sei, saiu até uma carta dos médicos falando que foi falta de ética, você fazer uma ressonância... E que não quer dizer nada também se a ressonância der alguma coisa e clínico eu estiver bem. Então eu disse para o médico que eu tinha dor ainda. Então na clínica eu avisei, clinicamente eu falei que tinha dor ainda e fui por conta própria fazer a ressonância. Fui por conta própria porque ele não quis marcar para mim. Então... eu tive que fazer, até para minha saúde também. E outra, qual é o problema de eu ter uma segunda opinião, saber de uma outra pessoa o que eu tenho, até conhecendo a pressão que vive os médicos do Palmeiras em relação a isso. Vamos colocar uma sonora do diretor de futebol do Palmeiras, Roberto Friso, depois o Edmundo faz uma pergunta, o Denilson faz uma pergunta, o Ulisses faz uma pergunta e eu também vou fazer uma outra pergunta para o Kleber, né? Do que foi, Terence?
O Twitter também, que quem quiser fazer pergunta no Twitter para a Verônica, pode fazer para o Kleber responder, para que a gente também possa entender, e aí o Kleber esclarecer. Aí já está esclarecido um ponto, certo, Edmundo, Denilson, que o Filipão já sabia desse sentido, coisa que pouca gente sabia. É verdade. Eu queria escutar o Friso e depois eu queria dar a minha... Lógico, exatamente isso. Vamos botar o Friso e depois a opinião do Edmundo, do Denilson, do Ulisses, e aí a gente conversa com o Kleber aqui, o gladiador. Vai lá, bota na tela da Band. Há pouco, quando você aponta um dedo para alguém, você aponta 3 para você. Vamos ouvir as razões do atleta para não ter comparecido. Após ouvir os 2 lados do sino baterem, nós veremos o que o contrato prevê em casos dessa natureza. Edmundo, pode dar a sua opinião em relação ao que o Kleber falou e depois aí o Kleber falando em cima do que o Friso, a sonora do Friso aí. Como eu fui atleta e criei algumas polêmicas também, como essa que o Kleber está envolvido agora, eu queria dizer que sempre estoura no atleta, porque o atleta que é mercenário, o atleta que só pensa em dinheiro, não, isso é uma profissão e a gente tem que valorizar. Então, para mim ficou muito claro a situação. O Kleber ia fazer mais uma vez um esforço de jogar com um incômodo, com uma dor, e estava bem claro isso até pela semana, pela sequência de treinamento. Foi a uma reunião, que o médico, o doutor Otávio ali, deixou bem claro. Ele foi a uma reunião, teve uma reunião, e depois disso, ele disse que não ia jogar. Então, o que acontece? A diretoria do Palmeiras, na minha ótica, deve ter prometido a ele um reajuste de salário, uma melhora, um aumento de contrato, um aumento de tempo de salário. O presidente, por sua vez, não está aqui, que eu acho que é errado. Ele poderia ter mandado um diretor à Argentina para acertar a contratação do Martinucci e resolver o problema do ídolo. Então, eu acho que agora está mais explicado, está mais bem resolvido. Só que, Kleber, que a gente aqui fica com as informações que as pessoas passam. Que o Filipão passa, que treinou 6 dias, que treinou com o Anselmo, que treinou com o Filipão, que o médico liberou. Então, ele escalou e colocou na lousa lá... como é que fala? Na concentração. No mural lá. Então, se o atleta não aparece, não é culpa dele. Então, parece que o culpado é só o atleta. E não é. Está bem claro que foi combinada uma situação que não foi cumprida. Coincidentemente, era o dia da concentração e o Kleber foi lá e disse, não, enquanto não resolver o meu problema, eu não jogo com o incômodo que eu estou sentindo. Para provar isso, ou se o Kleber pode me desmentir ou dizer, para provar que existe a dor, que existe um incômodo, fazer ressonância. Ele foi fazer ressonância. Nada de errado até aí. É mais ou menos isso, é isso, e também em relação ao Friso, depois a pergunta do Denilson. Só para esclarecer, primeiro que é mais ou menos isso, mas a relação dos atletas para o jogo saiu antes do treino, né? E eu já estava relacionado antes do treinamento. E realmente, eu treinei normal todos os dias. Senti no sábado, vou fazer o quê? Foi o dia que me senti a dor e senti o incômodo. Só que eu já estava relacionado para o jogo, antes do treino. Né? Mandaram todo mundo levar as coisas, todos os jogadores, todos. E lá ia sair a convocação, se os jogadores que não estivessem pegavam as coisas e levavam para casa de volta, como já aconteceu várias vezes, o Denilson já viu isso acontecer. Isso é normal. Vocês também, porque vocês jogaram. Então, eu fui lá, conversei com o Friso, como eu disse, sobre vários assuntos, né, e comuniquei o Friso, fui até o Felipão, comuniquei o médico, e eu fui realmente para ter uma prova. Porque quando eu vi que o médico não ia fazer o exame, eu pedi a ressonância para o médico do Palmeiras. Não é que eu saí de lá puto e peguei minhas coisas e falei, eu vou fazer o exame por conta... Não, eu falei para o médico do Palmeiras fazer. E todo mundo está avisado. Todo mundo está avisado, ele não me ligou, ele não marcou para mim. Então eu fui lá e fiz por conta própria. Eu fiz por conta própria para eu ter uma prova e falar, aqui ó, eu tenho a lesão. Então foi isso.